Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre tênis, o Australian Open, último resumo do dia, porque a partir de agora, como vai ser quartas de final, basicamente no máximo 2 jogos por dia, né? A gente vai dar para comentar cada jogo em específico sem muitos problemas, né? Mas como aí são 4 jogos, fazer um vídeo de cada jogo acaba sendo um pouco cansativo, né? Eu tento resumir tudo num vídeo só. Agora são os 4 jogos que faltavam, né, das oitavas de final, já temos quartas de final definidas, né? E assim, um torneio que muitas cabeças de chave caíram, mas 3 sobreviveram. Andrei Rublev, Djokovic e, é claro, Stefanos Tsitsipas são os top 10 que sobreviveram ao torneio até agora. E assim, a gente vai comentar aqui sobre os resultados dos jogos de hoje e sobre as quartas de final. A gente já tem um chaveamento claro até a final também, já tem isso desde o início do torneio, mas agora é mais fácil de explicar. Peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para outros fãs de tênis. Vamos alcançar o máximo de fãs de tênis aqui no Brasil, porque a gente sabe que é um público bem grande. É só ver aí a influência que esse esporte tem aqui no Brasil. Você só vê também a audiência que eu já tive nos vídeos comentando sobre as finais, sobre os jogos entre o Djokovic e o Nadal. Realmente, assim, tive um público bem impressionante, é o que motivou a falar cada vez mais de tênis, né? Primeiro jogo, o melhor jogo ruim do torneio, que foi Rublev e Holger Rune, né? Porque, assim, quando você olha pro placar, 3 sets a 2, super tie break, né? Sendo decidido, assim, salvando o match point um outro, né? Tipo, o Rublev salvou 2 match points quando acaba 5-6, tava 15-40, né? Aí o Rune tava 9-7 pro Rublev no tie break, salvou 2 match points. Que jogaço, mas não foi, né? Acho que ambos sentiram o nervosismo da partida, oitavas de final, sabe que tem uma oportunidade grande pela frente, sabe que vão enfrentar o Djokovic, né? Isso nunca é fácil de se lidar, mas de qualquer maneira, Andrei Rublev, acho que por ter mais experiência, lidou melhor com essa situação e soube sair de um 2-5 no último set e virar a partida para o seu favor, vencendo por 7-6 com 11-9 no super tie break. Vitória por 3 sets a 2, 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6. Andrei Rublev avançando às quartas de final, vai enfrentar o Djokovic, já vamos comentar sobre ele, inclusive vamos falar de uma vez dele, né? Ele venceu o Alex de Minaur. Esse é o jogo, a vingança é um prato que se come frio, né? Porque o Alex de Minaur foi um dos caras que mais ativamente comentou sobre a situação do Djokovic ano passado, na questão da vacina, né? O Djokovic não pôde jogar o Australian Open por causa da situação do cartão de vacina dele, né? Ele foi para a Austrália, foi deportado, isso aí deu muitos comentários, e o de Minaur fez meio que chacota disso. E agora o Djokovic, em vingança, foi lá e atropelou. Nem sei se o Djokovic se lembra disso, ele nem dá muitas essas indiretas, sinceramente. Acho que ele não gosta muito de comentar sobre essa situação e tá aí dando uma surra no Alex de Minaur que eu não esperava, até porque o de Minaur é um ótimo tenista, mas foi lá 6-2, 6-1, 6-2, 2 horas e 6 minutos de jogo pro sérvio varrer o australiano, né? A gente teve Ben Shelton e J.J. Wolf, um deles ia fazer quartas de final em Grand Slam pela primeira vez. A gente vai ter um tenista dos Estados Unidos na semifinal que vai enfrentar o Djokovic ou o Rublev, né, quem vencer desse jogo. E o Ben Shelton é um tenista enjoado, né? Porque a gente tem que falar sobre esse saque dele, né? Porque ele é um cara que saca bem tanto com o primeiro e o segundo serviço, são muito potentes, né? Ele é um cara que tem uma média de segundo serviço acima de 180 km por hora, o que não é normal, né? É um saque bem preciso, muito difícil, só teve uma dupla falta no jogo inteiro, sacando nessa intensidade, e não à toa o cara só enfrentou 2 breakpoints o jogo inteiro do J.J. Wolf e salvou os 2. Mas o J.J. Wolf nos tie breaks se lidou melhor nas situações e conseguiu levar o jogo longe, né? O jogo foi por 3 sets a 2, mais uma vez aqueles jogos assim que são longos, mas em teoria assim para um jogo de 5 sets foi um pouco mais rápido do que se esperava, ainda mais tratando de um jogo que teve 3 tie breaks, 3 horas e 47, vitória de Ben Shelton, 6-7, 6-2, 6-7, 7-6, 6-2, então grande vitória de Ben Shelton, que consegue avançar às quartas de final, vai enfrentar Tommy Paul, que venceu Roberto Bautista Agut. Que torneio do Tommy Paul, hein? Acho que muita gente não espera muito dele, mas jogou um tênis magnífico desde o início do torneio, superando adversários bem enjoados e vencendo o Roberto Bautista Agut por 3 sets a 1, 6-2, 4-6, 6-2, 7-5. Então, grande vitória de Tommy Paul. Coloca-se pela primeira vez em sua carreira nas quartas de final de um Grand Slam. E os Estados Unidos está vendo aí seu momento de ouro, porque desde que de Wimbledon 2009, uma coisa assim, eles não tinham 4 americanos nas quartas de final. Acho que talvez antes estiveram, mas mais cedo ali, mas os Estados Unidos não vivem uma safra tão boa, né, de tenistas, né, a ascensão do tênis europeu
fez com que o país que tivesse mais títulos de Grand Slam em simples masculino, em quase todos os aspectos, sofresse bastante, mas a gente está vendo jogadores mais dinâmicos, mais interessantes, o próprio J.J. Wolf, a gente vê um tênis mais diferente, né? A gente está vendo jogadores mais fundo de quadra, como é o Sebastian Korda. Então tá bem interessante ver essa nova geração de tenistas americanos que de fato é bem talentosa e que está cada vez lançando mais jogadores para o ranking mundial. Agora falando sobre os jogos que vem pela frente, né? Eu não sei se todos os jogos já vão ser executados amanhã, o que eu acredito que não. Mas a gente tem... Não vai ser, inclusive. Mas a gente vai ter Karen Khachanov e Sebastian Korda, jogo que acontece lá por volta da meia-noite, né? O Korda tem mais tênis, mas o Khachanov tá uma fortaleza mental impressionante. Tem que se elogiar o Khachanov, um cara que não desiste, se mantém firme nos jogos. Ele é sólido, ele bate bem o forehand, bate bem o backhand, é um bom sacador. É um cara que tá indo muito mais longe que as pessoas esperam dele, mas tem se solidificado e tem mostrado que nunca é tarde para evoluir. O Khachanov não é uma criança, já tá no ranking há bastante tempo, mas é um cara que joga muito tênis. Ele é um cara que, assim, ele vai manter um nível linear ali que vai obrigar o Korda a jogar um nível mais alto e não permitir a ele ali dar aquelas decaídas como ele deu com o Hurkacz, né? O Hurkacz, ele conseguiu fazer um 6-1 no 4-7, é um tenista perigoso, assim, quando você dá aquelas abaixadas de nível, o Khachanov cresce, né? E é um cara que não tá nada de graça. Stefanos Tsitsipas e Lehecka. O Lehecka eliminou o Coric, ele eliminou o Cameron Norrie, né? Eliminou o Félix Auger-Aliassime, 3 cabeças de chave. Abre o olho o Tsitsipas, mas o Tsitsipas tem jogado o seu melhor Grand Slam desde... Porque assim, todos os Grand Slams do ano passado do Tsitsipas foram medianos, né? Assim, o Wimbledon foi ruim, o US Open foi pavoroso, o Roland Garros foi péssimo, assim. Ele chegou às oitavas de final se arrastando, precisou de 5 sets para vencer o Musetti na primeira rodada, quase teve que jogar um quinto set contra o Zizek Kolar, que nem no top 100 tava. Tudo bem que o Kolar jogou muito bem, foi até legal a torcida francesa naquele jogo. O único Grand Slam bom do Tsitsipas ano passado foi o Australian Open, e olha que ele sofreu no meio do caminho, né? Mas então, assim, o Tsitsipas tá fazendo para mim o melhor Grand Slam dele desde o Roland Garros 2021. Acho que foi desde essa época aí, porque o Wimbledon 2021 dele não foi bom, o US Open também. Então, o Tsitsipas parece estar começando a se encontrar um pouco mais, mas é aquela história, ele tem que se provar nesse jogo também, né? Ele conseguiu vencer o Sinner, era um desafio complicado, e o Lehecka já tá jogando muito bem. Então vamos ver aí como o Tsitsipas encara esse desafio, porque ele não é o Franco Adirator, né? O Tsitsipas tem a obrigação de ganhar, porque contra o Sinner a gente entenderia uma derrota, porque o Sinner é muito talentoso. O Lehecka já tá na primeira quartas de final dele, um Grand Slam. A gente sabe que o Tsitsipas é mais tenista, quero ver como ele vai lidar com isso. Na quarta-feira, Andrei Rublev, Novak Djokovic, com certeza no horário noturno. Ben Shelton e Tommy Paul deve ser o jogo de abertura das quartas de final no dia dele. E assim, Shelton e Tommy Paul, quero ver como o Tommy Paul vai reagir com os saques do Ben Shelton. O grande desafio é quebrar o jovem tenista americano de 20 anos de idade, que já assegura a posição de 43 do mundo na pior das condições, o que é impressionante. Mas o Tommy Paul é um cara que mentalmente está mais pronto para esse estágio. Porém, Ben Shelton vem chegando como franco atirador e vem jogando muito bem nessas circunstâncias. A ver como esse jogo vai se desenhar. Eu acho que pelo jeito, assim, pela falta de ritmo que o Shelton dá ao adversário, ele é meio favorito para esse jogo, né? Rublev e Djokovic. Djokovic é favorito, mas nunca subestimem o tenista russo, porque ele tem repertório, tem bom backhand, tem bom forehand, tem um jogo completinho, né? Óbvio que, assim, tudo que o Rublev faz bom, né? Exceto o forehand, acho que o forehand do Rublev é mais potente, né? Mas o Djokovic, ele é mais preciso, ele se movimenta melhor, mentalmente mais forte para esse tipo de jogo. Então, é aquela história, né? O Djokovic é o grande favorito, mas vai depender de como a perna do Djokovic vai estar. Hoje ele disse, joguei sem dor, mas é aquela história, como vai ser nessa partida, porque o Rublev é o tipo de tenista que complica as coisas quando o adversário não tá bem, porque ele sabe movimentar a bola, mudar a direção, vai te obrigar a jogar em movimento. Ele é o tenista que vai tentar utilizar isso a seu favor, ele é inteligente taticamente. Então, a ver como o Rublev vai se comportar nessa partida, confronto direto de 2-1 para o sérvio. Então, essas são as quartas de final. Cada um desses jogos agora eu vou tentar comentar individualmente. Obviamente, vou ter que comentar os jogos de madrugada com melhores momentos, porque eu não vai dar para ver, né? Sinceramente, né? Eu tô com dificuldades. Inclusive, nesse jogo contra o Alex de Minaur tá tão fácil que eu dei umas cochiladas. Então, assim, eu acordei de manhã para ver, mas eu tava vendo, tá tão fácil que eu dei umas cochiladas no meio do jogo. Então, eu posso compreensão de vocês aí, porque os jogos de madrugada tem uma cobertura um pouquinho mais básica. Mas agradeço a audiência de todos vocês aqui nesses resumos. Peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo.